Olá, queridos estudantes da língua hebraica. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre o hebraico bíblico e quero convidá-lo agora a fazermos a análise do texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos fazer a leitura, a análise e a interpretação desse texto. Relembrando, o texto bíblico, Bereshit, onde nós temos ali a expressão, a transliteração, Bereshit, e a tradução, que significa no princípio. Em segundo lugar, nós temos o verbo bará, a transliteração, a tradução bará, quer dizer criou. Em seguida, nós temos a palavra Elohim, temos a sua tradução, que é Deus. Temos esse indicativo de objeto direto, que é o et. Ele não é traduzido. Temos agora a palavra Ashamai. Temos aí a transliteração. E temos a tradução, que significa os céus. De novo, nós temos o et, agora acrescido do vav conjuntivo, que é a conjunção e. Vav conjuntivo equivale à conjunção e na língua portuguesa. Então nós lemos ve et, sendo que o et não é traduzido. Ve et, nós vamos traduzir apenas o vav, que é o e. E a última palavra, haaretz, está aí a transliteração e a tradução, que é a terra. Então nós temos Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos então fazer a análise desse texto, nos aprofundando um pouco mais nessas expressões iniciais da Bíblia que trazem grandes segredos escondidos nessas palavras. Começando com a primeira palavra, que é Bereshit. Bereshit, traduzido por no princípio ou no começo. Temos aqui a preposição be, que tem significado de em, por, para. No caso, nós vamos traduzir por em princípio ou no princípio. Mas a palavra reshit. Reshit quer dizer princípio. Então, be é a preposição e reshit é princípio. Ou seja, a preposição ela vem junto com o nome. E por ela fazer essa junção, ou seja, por ela se unir à palavra, nós lemos Bereshit, traduzido por no princípio. Lembrando a escrita pictográfica, o bet, tem esse formato na escrita pictográfica, significa tenda, ou casa, que seria você olhando, digamos assim, a planta baixa de uma tenda naquela época. Então, esse é o bet, tenda ou casa. O resh, que significa cabeça. Lembrando que a palavra reshit, ela tem esse radical, a palavra rosh, que quer dizer cabeça. Então, resh ou rosh quer dizer cabeça. O aleph, que quer dizer força, poder, líder. E normalmente o aleph ele é uma consoante
atribuída à pessoa de Deus. Normalmente, quando o Aleph aparece, é uma referência, né, à pessoa de Deus. O Shin, que quer dizer triturar, né, sofrer, tem esse formato aí de um dente, né, lembra mais o dente da Mônica. Então, significa triturar, né, sofrimento. A ideia é de sofrimento. O Iod, que tem essa escrita pictográfica, é um braço com a mão, né? Significa a mão e o braço. E o Tav, que tem esse símbolo de uma cruz. A palavra Bereshit, na sua escrita pictográfica, na sua escrita antiga, ela traz um significado bastante interessante. Observe que o B significa casa, o Resh, cabeça, Aleph, força, líder, né? O Shin, sofrimento, o Yod, mão, e o Tav, cruz. Na escrita pictográfica, Bereshit, essa palavra significa, né, o cabeça da casa, né, que era o filho, né? O filho, daí a palavra bar, que quer dizer filho. Casa, cabeça, ou seja, cabeça da casa, o principal da casa. O Aleph quer dizer Deus, né? É a força, né? Teria a sua força, né? O sofrimento com suas mãos na cruz. Essa palavra Bereshit, ela é uma referência à pessoa de Jesus, do sofrimento de Cristo na cruz. Observe que a primeira palavra que aparece na Bíblia, ela já é uma referência ao sofrimento de Cristo. Então, Bereshit não quer dizer apenas no princípio. Bereshit traz uma imagem que é exatamente o sofrimento do Filho de Deus na cruz. Vamos, antes de entrarmos nesses detalhes, observarmos a preposição. A preposição em, por, para, mostra que Paulo, quando ele estudou o Antigo Testamento, ele já sabia que o Cristo, ele passaria por esses sofrimentos e que ele é o Criador de todas as coisas. Quem estava no princípio criando todas as coisas era o próprio Cristo, era Jesus. Tanto que Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 18, ele vai fazer a seguinte declaração: o qual, né, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito, ou seja, o primeiro de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele. Observe a preposição por. Tudo foi criado por ele. E para ele. Observe a preposição para. Então, na criação, a criação não foi apenas criada por Cristo, ela também foi criada para Cristo, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é o princípio de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é o sustentador da sua própria criação. Ele é a cabeça. Rosh, cabeça. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. Reshit, ele é o princípio.
e o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro, né? A palavra Bereshit quer dizer exatamente cabeça, primeiro, né? Aquele que está em primeiro lugar. Então, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, tenha a primazia, seja o primeiro de todas as coisas, o mais importante de todos. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, ele está tendo esta visão de Gênesis 1:1, de que Cristo, ele é aquele que criou, sustenta e mantém todas as coisas. É nele, por ele e para ele. Lembrando ainda, né, que a palavra Bereshit mostra que o Filho de Deus sofreria com as suas mãos na cruz. Nessa primeira palavra, Deus já estabelece a morte que Cristo sofreria na cruz. Antes de criar qualquer coisa, Deus já havia feito com que o Cordeiro fosse morto na cruz. Isso mesmo. Jesus não morreu, né, há 2000 anos atrás. Ele foi morto lá na fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Antes que o homem pecasse, ou antes que fosse criado qualquer coisa, Deus já havia entregue o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Isso parece incrível, não é? Mas se nós estamos começando a ler o primeiro livro da Bíblia, o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, ele também vai falar exatamente sobre este assunto. Quando ele fala sobre a besta, ele diz assim: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Esses, né, os que adoraram a besta, né, são aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ou seja, os que adoraram a besta são aquelas pessoas que não são salvas, não têm o seu nome escrito no livro da vida. Qual livro da vida? O livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. João, ele já tinha essa noção de que Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Então, Bereshit é a palavra que vai mostrar como, né, Deus já solucionou, já deu o remédio para o homem antes mesmo que ele pecasse. Cristo viria realmente para morrer na cruz. Existem muitas outras passagens que você pode pesquisar na sua Bíblia para saber como Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Vamos à segunda palavra que aparece em Gênesis 1, que é Bará. Bará quer dizer criou. É o verbo criar. Na terceira pessoa, é assim que ele aparece no dicionário. A palavra Bará, né, ela também tem as mesmas iniciais de Bereshit, que é casa. Depois nós temos cabeça e temos o Aleph, que é o boi, né, a força, o líder. A palavra Bará quer dizer criou. Nós já sabemos que lá em Bereshit, Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Agora nós estamos no ato da criação, o verbo criar. Bará quer dizer que quem criou todas as coisas, né, é o Filho de Deus. Bar quer dizer filho e o Aleph quer dizer, representa Deus, né, a força. Então, o cabeça da casa, né, ele é Deus que criou todas as coisas. Ou seja, o Filho criou. Quando eu olho para essa palavra, eu não tenho dúvida nenhuma de que Cristo criou todas as coisas.
E quando você lê João capítulo 1, nos versículos de 1 a 3, você vai encontrar as seguintes palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem criou todas as coisas, o Bará, mostra que o Filho de Deus criou. Ou seja, o princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o autor da criação. Temos em seguida a terceira palavra, que é Elohim, que é traduzido por Deus. Lembrando que esta palavra, Elohim, ela aparece com um sufixo plural, mas nós não traduzimos por deuses. Elohim é Deus, Esse plural é o que nós chamamos de plural majestático. A quarta palavra é o indicativo de objeto direto, et, que é o Aleph Tav. Aleph Tav. Essa expressão Aleph Tav, ela não aparece na tradução. Ela apenas indica que a complementação daquela oração é um objeto direto. Aleph Tav, na verdade, são a primeira e a última palavra do alfabeto hebraico. É como se fosse o A e o Z. Então, Aleph Tav, embora não seja traduzido, quando nós olhamos essa expressão no original hebraico, nós nos lembramos, de que Aleph Tav representa Deus na cruz. Embora o et não seja traduzido, o Aleph Tav não seja traduzido, representa Deus na cruz. É uma indicação do sacrifício de Cristo na cruz. Tanto que lá em Apocalipse, Jesus ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, ele usa a primeira e a última letra do alfabeto grego, alfa e ômega. Aqui nós temos a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. E elas representam exatamente isso, Deus na cruz. Jesus disse, lá em Apocalipse 1:8, falando para João: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é Deus. E isso é indicado exatamente nessa expressão indicativa de objeto direto, que não é traduzido, mas que aparece ali para mostrar que Jesus está presente mais do que nunca no ato da criação. O alfa e o ômega, o Aleph, Tav, o princípio e o fim, ele está presente. Jesus ainda disse, lá em Apocalipse 22, versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então essa expressão Aleph Tav é equivalente ao alfa e o ômega, indicando a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Em seguida, nós temos a próxima palavra, que é Hashamayim. Hashamayim, que é os céus. Os céus. Também é uma palavra que aparece no plural. Todas as palavras que terminam em in, elas estão no plural. Aqui aparece o ve'et, lembrando que esse ve'et, aparece ali o Aleph Tav mais uma vez, Aleph Tav, mas agora junto com o Vav. O Vav é a conjunção e. Nós teríamos o equivalente a isso. O Vav é a conjunção e o Aleph Tav, o et.
Então nós temos ve et. Nós vamos traduzir apenas o vav, que quer dizer e a última palavra que aparece no nosso versículo é haaretz. Haaretz também nós temos aqui o artigo, como temos aqui em Hashamayim, esse artigo definido pelo ha. Temos a tradução a terra. Observe que o que nós temos, né, nesse versículo, então, é Bereshit, né? Jesus é o Filho de Deus, sofreria com as suas mãos na cruz. O Filho de Deus criou. Ele é Deus, né? Deus. Só vou fazer uma observação aqui. A palavra Elohim, né, que está no plural, e nós usamos como plural majestático no hebraico, nós entendemos que, neste caso, a Trindade está presente no ato da criação. A Trindade presente no ato da criação. Elohim e o Aleph Tav, né? Hashamayim, os céus, Ve'et, haaretz. Então eu quero encerrar, né, só mostrando para você o seguinte. Jesus é o autor da criação, né? A sua morte na cruz já estava escrita aqui, na primeira palavra do livro de Gênesis. Ele criou todas as coisas. E Deus, né, o Deus Criador, ele é o Alfa e o Ômega, o Aleph Tav, o princípio e o fim. E nós temos aqui a palavra Hashamayim. Observe, entre Deus e a sua criação, Hashamayim ve'et haaretz, Elohim, Hashamayim ve'et haaretz. Entre Deus e a sua criação está Jesus, o Aleph Tav. Entre Hashamayim e haaretz, ou seja, entre os céus e a terra, também está Jesus. Jesus é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. E é Ele também que está, neste momento, dizendo a cada um de nós que devemos confiar nele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Pesquise mais a respeito de Gênesis 1:1, procure observar outros elementos e faça um pequeno comentário sobre Gênesis 1:1, aquilo que você entendeu nesta aula. Envie para mim, né, nós vamos ajudá-lo com essa pequena dissertação, colaborar, né, com a sua avaliação e com a sua nota. Fique com Deus, que Deus a todos abençoe.